Desfile com temática africana são todos iguais e ninguém entende nada. Vamos reagir aqui a uma opinião do carnavalesco Paulo Barros sobre as religiões afro no desfile das escolas de samba, né? Essa tem se intensificado muito, né? Sempre fez parte do desfile, né? A exaltação da cultura afro e tal. Mas, assim, tem se percebido que ultimamente só se tem falado nisso, principalmente. Eu não sei qual que seria a razão disso. Parece ser uma coisa boa, talvez voltar às raízes, né? Mas vamos ver o que o Paulo Barros fala aqui. Dá uma olhada. E, infelizmente, uma turma, né, que é aquela turma que adora bater um papo furado e criar polêmica e fofoca totalmente infundadas. E as pessoas costumam deturpar, né, o que a gente fala, o que a gente comenta, enfim. É um bando de gente ignorante que está na internet para fazer fofoca, entendeu? E graças a Deus de fofoqueiro eu não tenho porra nenhuma. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Então, primeiro seria interessante, né, a gente colocar que ele tá no lugar de fala dele, né? Uma vez que ele é um carnavalesco muito famoso, né? Conhecido no Brasil inteiro. Então, essa não dá para dizer assim que que ele tá fazendo uma crítica de alguém que não participa, que não faz parte, né, daquilo. É uma pessoa, né, um carnavalesco de peso. Vamos ver qual a opinião dele. Desfile com temática africana são todos iguais e ninguém entende nada. É isso exatamente o que eu penso. Então, ele deu essa declaração, né, de que os desfiles de tema africano, eles são muito confusos, né? E as pessoas geralmente não entendem. Isso é verdade, tá? Quem não tem um conhecimento assim de candomblé, umbanda, principalmente, acaba é, boiando ali, né, no assunto. Ele tem que ser muito bem, é, a história tem que ser muito bem contada, né, no desfile para que as pessoas entendam, né? Vamos continuar. E eu tenho o direito de pensar dessa forma. O direito é meu. As pessoas falam, nós estamos num país de democracia. Esse é o meu pensamento, sinto muito. Então, ele foi meio que cancelado, assim, por outros carnavalescos, sambistas, pessoas ligadas ao carnaval, porque ele dá essa opinião, né, de que existe, né, talvez um exagero, né, de se falar nesse assunto das religiões afro. Que você vê, por exemplo, as escolas de samba de ontem, né, eu assisti o primeiro dia da desfile do Rio, e todas elas falaram sobre temas afro, né? É claro que isso faz parte, né, do carnaval. O carnaval tem as raízes na África, carnaval brasileiro, né? Tem as raízes na África, então é comum e é razoável que esse tema seja recorrente, né, de certa forma, no carnaval, que ele aconteça, né? Ele está, digamos, no DNA do carnaval brasileiro, né? Porém, né, o que tem acontecido é que quem fala de outras coisas tem sido cancelado, entendeu? Então, o Paulo Barros, ele, para quem não conhece, ele é um carnavalesco que faz assim alguns desfiles mais pirotécnicos, às vezes mais hollywoodianos, né? Mais colocando assim culturas de outros países, as influências dessas culturas no Brasil. Ele não fica apegado só à temática africana, então ele às vezes mostra algumas coisas de maneira irreverente, né, e tal.
Então, ele tem sido criticado porque ele não entrou nessa onda de enredos afro. Tem umas pessoas que concordam e outras não concordam. Isso é de cada um. Agora, tem que respeitar a opinião de todos, assim como eu respeito. Agora, você vai falar para mim que desfile de escola de samba obrigatoriamente tenha que ter uma temática africana, porque o samba veio da África. Qualquer imbecil sabe disso, né? Que a raiz do samba, a escola de samba, tem essa raiz, esse fundamento em cima de todas essas temáticas africanas. Então, o que ele está falando é que todo mundo sabe, né, dessa origem, desse DNA do carnaval brasileiro, que esse DNA africano, né? E o pessoal usa esse argumento, mas ele quer, digamos assim, a liberdade de poder falar de outros temas. E o carnaval, ao longo de décadas e décadas e décadas, ele passou a assimilar todos os tipos de enredo e todos os tipos de tema. Eu lembro muito bem que eu já passei por uma época onde só se falava de política. Eu já passei por épocas onde se falava de cidades. Então ele está falando que o carnaval, se ele ficar preso somente aos enredos afro, ele vai perder uma das suas características, que é a diversidade de temas. Então, se o carnaval se apegar a essa ideia de que não, nós temos que falar só aqui de coisas afro, de coisas da negritude, da ancestralidade, né, uma palavra que está tão em moda, né, ultimamente, o carnaval vai perder uma de suas características, que é a variedade. Então, o carnaval ele pode falar de cidades, ele pode falar de política, como ele falou, né? Vamos continuar vendo. Eu já passei por épocas onde a gente tinha enredos imaginários. Os enredos imaginários, que é você criar uma história, né, na cabeça do carnavalesco, né? Se cria uma história e ele conta essa história fantástica na avenida, né? Ele dá o exemplo aqui como o Ziriguindum da Mocidade em 2000, que foi em 1982, eu não lembro exatamente o ano, tá? Assim como o Ziriguidum 2001, assim como Tupinicópolis, viagens, enredos que são imaginados pelo carnavalesco e que não tem nada a ver com a cultura africana, até porque o carnaval nos dá essa liberdade. E vou repetir, o carnaval, o samba e a escola de samba, ela é democrata. É interessante o que ele fala, né? Ele foi muito criticado pela esquerda, principalmente, né? Pela pessoal da ala de esquerda no carnaval, que eu acho que ele é também, né? Inclusive ele é, né, religioso de religiões africanas, ele mesmo já falou isso, que ele pertence a essa religião, ele pratica essa religião, mas mesmo assim ele tá cansado de só falar nisso, então acho que ele tá no lugar de fala dele, isso sem dúvida, né? E é uma opinião assim, eu concordo com ele, mas ele tem sido muito criticado pelo pessoal ligado ao samba, né? E é engraçado, né, essa apatia hoje do carnaval, não se falar mais de política, né? Antigamente, principalmente na época da ditadura, ali no começo dos anos 80, se falava muito em política, até o final dos anos 80, começo dos anos 90, talvez, dê para abranger. Os desfiles criticavam muito problemas políticos e sociais, assim, oriundos, né, da má política, né, dos malfeitos políticos. Será que essas escolas hoje não recebem tanto dinheiro assim do governo que elas se calaram, né? Será que o governo não deu um cala-boca nas escolas
injetando dinheiro, né? Porque como é que você vai falar mal do governo se o governo é um dos patrocinadores, né, do espetáculo? Então, às vezes, essa fuga para os enredos afros aí tem uma cara de coisa boa, de se manter raiz, etc. Mas às vezes também pode ser uma fuga, tá? Não estou dizendo que é, mas pode ser uma fuga, assim, de outros temas que são relevantes de se falar num desfile. Falar da, sei lá, da inflação, como se falava antigamente, se criticar o governo, né? Se criticar taxas abusivas que a gente paga todos os dias. Antigamente isso era um objeto de crítica no carnaval, nos desfiles das escolas de samba, e hoje não é mais. Isso, de certa forma, para mim é uma preocupação, é algo preocupante, porque o que será que essas escolas, né, não, será que elas não enxergam mais os problemas que afligem o Brasil, ou não existe mais problemas no Brasil desse tipo para se criticar, né? Claro que existe, né? Então essa fuga, né, dos problemas políticos, sociais, é interessante, assim, às vezes ali essa coisa de se apegar aos enredos africanos, né? Se faz ali, às vezes, uma crítica social dentro desses enredos africanos, mas ela é bem subjetiva, ela não fala de um presidente específico, de uma atitude do governo específico. Ela fala, sei lá, de um racismo estrutural, fala de um problema, assim, subjetivo, ou as intempéries da vida que o homem negro carrega nas suas costas, sabe? Mas eu sinto falta daquela crítica, assim, tipo São Clemente, sabe? Uma coisa, assim, pontual, tipo, vamos falar claramente de fulano, ciclano, de tal governo, de tal problema, né?